Oi, pessoal. Então, eu vou falar hoje sobre projetos. Vou falar o mais rápido possível, porque a gente já falou em todas as outras aulas um pouco sobre orçamento, sobre planta baixa, sobre tudo. Então, aqui eu vou reunir tudo para vocês verem como que é feito um projeto e para também não ficar tão extensa a nossa disciplina, porque a gente já falou bastante coisa sobre instalações, né? Então, falta muito pouca coisa para falar sobre o projeto. Então, eu vou falar do projeto de uma maneira mais genérica, e caso vocês tenham dúvida, vocês falam comigo. Então, eu, professora Patrícia, dando continuidade aqui à disciplina de construções rurais para a turma de Alta Floresta da Unemate. Então, a sessão 4.3, que é a última sessão do nosso livro, que a gente acompanhou de construções rurais, e fala sobre o projeto de construção rural. Então, nessa sessão, vamos observar como você, profissional de construções rurais, deve apresentar o seu projeto ao cliente. E dessa forma, antes de aprender a desenvolvê-lo, devemos entender a importância do memorial descritivo, das plantas e do orçamento a serem apresentados. Então, o memorial descritivo deve ser desenvolvido com o objetivo de descrever e especificar de maneira resumida os principais itens constituintes da obra, como os materiais a serem utilizados, as normas a serem seguidas e os serviços a serem realizados. Então, deve compreender o lote em que a obra será realizada, a área do lote, o seu endereço, as especificações de qual será a utilização da obra, se vai ser para suíno, se vai ser para bovino, quantos pavimentos serão construídos e os ambientes que ela possuirá. Então, o responsável pelo desenvolvimento do projeto arquitetônico é considerado o responsável técnico da execução da obra também. Assim, é necessária a aprovação do projeto pela prefeitura da cidade e ele deve estar de acordo com as normas da ABNT NBR 6118. Então, quais são os aspectos? Eu coloquei aqui alguns, se vocês olharem lá no livro, vocês vão ver todos. Então, serviços técnicos, que compreendem serviços técnicos como levantamento topográfico, estudos geotécnicos, sondagens do terreno para a realização do projeto topográfico e geotécnicos que são realizados. Então, precisa estar especificado o que foi realizado, qual que é a sondagem do terreno, etc. Instalações provisórias, como canteiro, depósito, armazéns, se precisar, banheiros, máquinas e ferramentas, trabalhos em terra, então precisa estar descrito no memorial descritivo. Se o terreno vai ser nivelado, qual que é o nivelamento do terreno, se vai precisar fazer escavações, etc. Aspectos construtivos, como vai ser feitas as fundações, alvenarias, lajes, coberturas, revestimentos, esquadrias, etc. também. Outras informações específicas, como o projeto hidrossanitário e elétrico e o sistema de aquecimento e resfriamento, se houver. Então, aqui está no livro também para vocês refletirem. Imagine que você foi contratado para a fase de execução da obra e não lhe oferecer o memorial descritivo dela. Então, todos os detalhes planejados pelo engenheiro estariam nas plantas. Mas e os outros detalhes sobre o traço de concreto e tudo mais? Então, está aí a necessidade do memorial descritivo, pois as plantas ilustram a distribuição dos cômodos, as dimensões, detalhes. Entretanto, os outros detalhes necessários para o desenvolvimento são contemplados no documento do memorial descritivo. E só assim é possível finalizar a obra como esperado e projetado inicialmente. E as plantas, então, são utilizadas para representar esquematicamente a futura construção, por meio de uma série de plantas, né, que são os desenhos gráficos. Então, para cada tipo de planta, é utilizada determinada escala que diminui proporcionalmente as dimensões da obra para representá-la no papel. Em projetos completos, é importante utilizar no mínimo 3 plantas, que é a planta baixa, os cortes e as fachadas. Então, aqui está um exemplo de planta baixa. Então, você vê uma vista de cima e os cômodos onde vai ficar. Então, aqui a gente já viu essa imagem aqui, é uma planta baixa de suínos, né? Então, aqui são as baias das matrizes e aqui ficam as baias dos machos, dos cachaços, ok? Aqui são todas baias de matrizes, por exemplo. E aqui está uma apresentação de cortes transversais e longitudinais. Então, faz um corte aqui para ver
quais que são os equipamentos, quais são as estruturas feitas nesse corte aqui, por exemplo, vaso sanitário, pia, etc. E as fachadas, que eu não coloquei uma foto aqui, são aquelas vistas da casa toda pronta, como se fosse uma maquete, né, que vai dar o visual mesmo desse projeto. E o orçamento? Então, é uma estimativa do custo global da obra, sendo assim, ele possibilita quantificar os insumos, a mão de obra, equipamentos, serviços e os seus respectivos custos. Então, a compra ou aluguel dos equipamentos e o tempo de duração de cada um deles também. Então, tem como objetivo a definição dos custos e, assim, o preço de algum produto da empresa. Então, realização de algum serviço ou construção de um bem. Como estamos tratando de construções rurais, seria a própria construção de uma granja ou de uma estufa, ou etc. Então, para vocês assimilarem, e aqui a gente encerra as nossas aulas, o projeto de uma construção rural está estruturado em 3 pilares. O memorial descritivo, o qual engloba todo o detalhamento da obra em função de materiais e especificações, lembrando que projeto de pequeno porte, o memorial descritivo pode ser dispensado. Plantas, que representam a construção de maneira gráfica para facilitar a compreensão e o dimensionamento da construção rural. Então, é a parte gráfica, os desenhos gráficos que vão ilustrar a minha construção. E o orçamento, que é importante em qualquer coisa que vocês forem fazer na vida. Antes de fazer uma construção, então, fazer o orçamento em pelo menos 2 lugares. Então, orçamento que detalha a fase da obra, os materiais e a mão de obra utilizados, a unidade de medida, a quantidade de materiais e insumos, e os custos unitário, parcial e total, que é a soma de todos os custos. Tá bom, galera? Então, boa prova para vocês. Foi um prazer estar dando aula para vocês. Dúvidas, podem me procurar em qualquer momento, tá bom? E até mais!